Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aqui de partilha extra. Já tem um tempinho que a gente não aparece, mas é porque é no tempo de Deus, é de acordo com a vontade de Deus. Eu confesso que às vezes é no tempo também que eu consigo me organizar, mas enfim, quando o Senhor manda, a gente tem que tirar um tempo e obedecer. E vamos falar sobre intimidade com o Senhor e sobre o segredo da oração. Durante essa semana, conversando com uma irmã de caminhada, e ela falava sobre a dificuldade de orar, às vezes que ela não entende por que ela não consegue ainda ter essa intimidade de orar, de falar com o Senhor e de ouvir o Senhor. Às vezes, quando a gente se apresenta diante de Deus para poder conversar, para poder falar com Ele, na verdade é um monólogo. Porque aí a gente chega diante do Senhor, às vezes no Santíssimo, às vezes no silêncio do seu quarto, e aí o que a gente faz? Senhor, eu estou aqui porque a situação está difícil. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso desse impossível. Senhor, eu estou aqui porque o luto da minha casa está difícil. Senhor, eu estou aqui por conta dessa enfermidade. Senhor, eu estou aqui por conta desse diagnóstico. E aí a gente chega e despeja tudo em cima do Senhor. E olha que às vezes a gente está diante do Santíssimo e você chega... A gente não é capaz de dizer, bendito seja Deus para sempre, louvado seja, exaltado seja seu nome. A gente não é capaz de chegar diante do Senhor e adorá-lo, porque nós estamos diante do Rei, estamos diante daquele que se entregou por nós, que é Deus. Deus que nos amou com um amor que chegou ao extremo para nos resgatar. Mas é Deus e precisa ser amado e adorado por aquilo que Ele é. Eu crendo ou não, continua sendo Deus. E aí a gente chega ali, às vezes nem faz um momento de adoração, mas a gente só chega e despeja diante do Senhor tudo. E aí a gente fala, terminou de falar, amém, levanta e vai embora. Mas e agora não era a vez do Senhor? Não era uma conversa? Porque quando só eu falo, quando eu não escuto, é um monólogo. E aí eu não vou saber o que o outro tem a me dizer, eu estou ali para poder pedir, mas eu não parei para poder escutar. Então o nosso tempo, o nosso momento de oração com o Senhor, ele precisa ser uma conversa. E uma conversa, a partir do momento que você faz a conversa, precisa ser uma conversa de verdade. Não é para ficar jogando a sujeira debaixo do tapete. Até mesmo porque a única pessoa que você vai estar enganando é você mesmo, fingindo que não é da forma que realmente somos miseráveis. Porque Deus nos conhece no nosso interior. Mas a gente precisa falar por quê? Porque mesmo sendo Deus, Ele nos amou primeiro e Ele respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Então é preciso que nós nos apresentemos diante do Senhor. E aí quando o Senhor me dava todas essas emoções, eu fui lembrar de uma conversa com uma outra irmã que a gente teve ontem durante o encontro. E ela dizia, mas tem o trecho da palavra do Senhor que diz, pedi e vos será dado. Sim, tem. E a gente precisa realmente falar para o Senhor, Senhor, meus planos são esses aqui. Senhor, meus projetos são esses aqui. Senhor, meus sonhos são esses aqui. Senhor, isso aqui não é o que eu queria para mim, não. Essa cruz aqui dessa forma eu não queria, não. Mas ao final, a gente precisa resumir tudo que a gente pediu, e geralmente não é pouca coisa, de uma forma muito concreta de quem confia. É isso, Senhor. Contanto que seja feita a tua vontade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava em agonia no Getsemane, que Ele chegou a suar sangue, tamanha era a sua agonia, e a ciência vem explicar isso, que acontecia às vezes em campos de guerra, quando os condenados, os judeus, enfim, viam também mulheres, crianças, várias pessoas no campo de guerra. Quando eles estavam na fila para a câmara de gás, que sabiam que ia morrer, a agonia era tanto que chegava a suar sangue. E foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque era a humanidade 100% Deus, 100% homem, exceto no pecado. E o Senhor experimentou tudo que nós experimentamos, com exceção do pecado. E ali o Senhor Jesus faz, Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. Era a humanidade de Jesus dizendo, porque era uma cruz que nenhum de nós suportamos. E Jesus assumiu as iniquidades, o peso dos pecados do mundo inteiro. Eu não consigo suportar o peso dos meus pecados, eu não poderia pagar por eles. Mas Jesus, ele assumiu os pecados do mundo inteiro. E então ele faz essa oração: Pai, contanto que seja feita a vossa vontade. É assim que ele conclui, por causa da confiança. E o pedido é também por conta da intimidade. Ele pediu aquilo que estava no coração dele. Ele pediu aquilo que era do momento. Se o pai ia fazer ou não, mas ele pediu pela intimidade, pela liberdade que ele tinha com o pai. Pela confiança de saber que o pai é soberano, que ele tinha os planos e que os planos do pai deveriam se cumprir. E ao final ele conclui com essa confiança: contanto seja feita a vossa vontade. E a nossa oração precisa ser assim. A gente precisa ter intimidade com o Senhor. Eu chego, amigo, às vezes aquele amigo que está longe, você liga para ele, se não está perto, se não encontra, estou precisando conversar. Porque aquilo nos ajuda, nos alivia, ainda que ele não possa fazer nada, mas aquilo nos ajuda. Mas e para Deus soberano, que tudo pode, diante dos nossos impossíveis, o que a gente faz? Senta com o Senhor, senta de verdade. Esse tempo aqui é meu e do Senhor. Fecha a porta do quarto, ou se estiver no Santíssimo. E quando fizer a oração, não seja só para pedir. Quando a gente conversa com um amigo, a gente conversa com um amigo, fala sobre os problemas, mas a gente também fala das coisas boas da vida. Faça o mesmo com o Senhor, é o nosso amigo, é íntimo. E aí vai dizendo: Senhor, começa sempre agradecendo, porque nós somos cristãos católicos apostólicos romanos, e não cabe a nós a oração da murmuração. Senhor, eu te louvo e te bendigo pelo dom da vida, te louvo pelo alimento, te louvo, Senhor, pela vestimenta que cobre a nudez, te louvo, Senhor Deus, pela saúde, te louvo pelos livramentos. Faça um louvor, um agradecimento, comece sempre agradecendo. Senhor, mas eu te peço perdão também porque eu sou pecadora, Senhor, eu sou muito pequena, eu sou muito frágil, tenha misericórdia. E a partir dali, você coloca o assunto do dia. Senhor, e a situação é essa aqui, está difícil, Jesus. Mas o que o Senhor faria no meu lugar? O que eu devo fazer de acordo com a tua vontade? E aí você precisa silenciar para ouvir. Quando tem muito barulho, você tenta ouvir alguma coisa e você fica: cala a boca, menino, o menino está gritando, faz silêncio, fulano. Porque tem muito barulho e aí não dá para ouvir. Então a gente fala com o Senhor, mas a gente para escutar. Quanto tempo faz que você não para escutar o Senhor? Qual foi a última vez que você sentou e ficou só vocês dois, seguido da palavra de Deus, para poder ouvir aquilo que o Senhor tinha para te dizer? Pedindo sempre a luz do Espírito Santo para te dar clareza daquilo que Ele quer, de como Ele quer. E o Senhor, Ele fala pela palavra, Ele fala por meio de um irmão que às vezes você nunca viu na vida, Ele fala por meio de uma música, Ele fala por meio de uma situação cotidiana, Ele fala às vezes por uma única palavra, uma palavra de ciência, que para outra pessoa não faz sentido nenhum, mas você olha e fala: entendi, Deus. E aí depois que a gente escuta o Senhor, nem sempre o que Ele fala é aquilo que a gente queria ouvir. Então é preciso pedir ao Espírito Santo a obediência, a docilidade para aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Eu vou fazer outro vídeo para poder, meu tempo está esgotando nesse, a gente vai dar continuidade para poder falar exatamente sobre o sofrimento na nossa vida. Mas tenhamos intimidade com o Senhor. É o nosso melhor amigo. É o Deus soberano que se fez pequeno para estar no meio de nós e que diariamente Ele caminha conosco. Por isso, não há o que temer. Que Deus abençoe.